Bom, agora que nós já criamos o estilo anotativo, que nós já escrevemos um textinho aqui para fazer um teste, etc., nós vamos então escrever usando o estilo anotativo que nós criamos. Para isso, nós vamos usar o comando dt, que é o comando de escrever normal. Notem aqui que eu estou usando o estilo meu texto, que é aquele que eu criei, altura de 3 milímetros, e é anotativo. Então, eu vou clicar aqui, ele não vai pedir a altura, porque a altura é sempre igual a 3. E agora eu vou escrever. Bom, a primeira rotação vai ser 0, né? Agora eu vou escrever assim, escala anotativa. Enter e Enter. Então, o que aconteceu? Bom, como ele não sabe em que escala esse texto vai ser utilizado, ele fez com que ele aparecesse assim, olha, um tamanho de 3 metros. Mas eu posso definir em que escalas esse texto aqui vai ser válido. Eu vou dizer para o programa o seguinte, olha, se eu estiver usando a escala A, B, C e D, nessas escalas aqui que eu estou apontando, aí esse texto aparece. Se eu não estiver usando essas escalas, esse texto nem aparece na folha. Como é que eu faço isso? Eu escolho o texto, Ctrl 1. Lembram que eu criei, né, a minha listinha de escalas, né? Então, ó, eu venho aqui, Annotative Scale, clico aqui. Em princípio, ele põe uma escala qualquer ali, né? Então, eu venho aqui, adicionar, e falo, olha, eu quero que você considere também a escala 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 10. Ok. Essa aqui eu quero tirar. Pronto. Então, para essa ele nem vai existir. Dou um OK. O que acontece aqui é o seguinte. O texto aparece ali do lado, tal, né? Tudo bem, escala anotativa. Já está num outro tamanho. Né? Por que ele está num outro tamanho? Porque eu estou usando aqui a escala 1 para 1, né? E ele agora sabe que esse texto tem algumas escalas em que ele é válido. Por exemplo, na escala 1 para 10. Na escala 1 para 10, ele vai ficar praticamente do mesmo tamanho. Se eu pegar a escala 1 para 25, olha, ele já vai ficar maior. Para compensar a redução do tamanho do desenho, o texto aumenta. Se eu colocar na escala 1 para 50, olha, o desenho reduz mais ainda e o tamanho do texto aumenta. O efeito que eu tenho aqui no layout é o seguinte, eu tenho aqui meu texto, né? Eu estou aqui em qual escala? Deixa eu ver. Vou clicar 1 para 25. Se eu mudar aqui a escala para 1 para 10, olha, o texto continua do mesmo tamanho. Se eu colocar a escala 1 para 50, o texto continua do mesmo tamanho. Ele fica maior em relação aos outros objetos, né? Em relação ao outro texto, ele fica maior, mas a proporção dele em relação à folha é a mesma. Então, olha, posso mexer aqui agora, esse outro texto ficou maior do que ele. Mas ele sempre mantém exatamente o mesmo tamanho, ok? E se eu colocar uma escala aqui para a qual ele não foi definido, né, naquela listinha ela não consta, então ele não aparece. Então vou colocar aqui escala 1 para 1. Se eu der um zoom aqui, olha, ele nem aparece. Se eu colocar uma outra escala qualquer aqui, que não seja uma daquelas três que eu defini, por exemplo, 10 para 1, ele não aparece, ok? Eu tenho então que escolher somente entre aquelas escalas que eu defini. Se eu escolher aqui, por exemplo, 1 para 25, olha, ele está aparecendo. No entanto, se eu voltar aqui no Model, clicar no texto e Ctrl 1, e aqui eu disser para ele, olha, é o seguinte, eu não quero mais que ele apareça na escala 1 para 25. Então eu clico no 1 para 25, deletar, ok. Né? Então esse texto não vai mais aparecer na escala 1 para 25. Eu venho para o layout, como eu estou aqui na escala 1 para 25, ele nem aparece. Se eu vier na escala 1 para 10, ele passa a aparecer. 1 para 50 ele aparece, mas na 1 para 25 ele não aparece mais, porque na minha definição eu disse, esse texto não é válido para essa escala. No próximo vídeo nós vamos passar alguns macetes de posicionamento do texto, porque como ele muda de tamanho, você também pode ter flexibilidade na posição em que ele vai aparecer, dependendo da escala em que ele estiver. Até lá!